Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como é feito o cadastro de pessoa no sistema Spala. Pessoa são clientes, fornecedores, tanto para emissão de nota quanto para contas a pagar e receber. A pessoa é identificada pelo CNPJ ou pelo CPF, pessoa física e jurídica, e o sistema faz uma análise para verificar se esse cadastro está repetido ou não. O mesmo cadastro de pessoa pode ser compartilhado por todas as empresas do sistema, facilitando o uso. E esse cadastro uniforme permite que você possa fazer uma análise detalhada, fazer controle de créditos e tudo referente ao cliente, inclusive para a prática de CRM e tudo mais. O cadastro de pessoa jurídica, principalmente, é bastante facilitado com o mecanismo de busca do cartão do CNPJ na Receita Federal. Para você começar um cadastro novo, basta você acessar a tela e fazer a pesquisa do cartão do CNPJ na Receita. Aí vai pedir o CAPTCHA. Basta consultar. Com os dados na tela, você já pode completar as informações principais. Todas as informações principais elas estão na primeira tela. CNPJ, inscrição estadual, endereço completo, razão social, fantasia, país, e-mail, tudo você já olha direto na primeira tela. E aqui você já completa as observações, qualquer informação que seja relevante ao cliente. Feito o cadastro, ele já está liberado para ser usado nas operações da empresa. A partir daí, existem controles que são bem específicos, dependendo de cada segmento, mas que são muito úteis dentro do sistema. Por exemplo, um cliente pode ser definido apenas como cliente, apenas como fornecedor, ou pode fazer, às vezes, de cliente e fornecedor. Na parte do relacionamento comercial, é possível refinar a forma como o sistema lida com essa pessoa, principalmente na questão comercial tributária. Por exemplo, se é uma revenda, se é um consumidor final, apesar dele ter inscrição estadual, ele é um consumidor final seu. Se ele é uma fábrica, se é uma pessoa jurídica contribuinte de ICMS, como um produtor rural, por exemplo. Você consegue habilitar os status do cliente e do fornecedor separadamente. Aí existe a guia, no caso da pessoa jurídica, existe a guia de pessoa jurídica que preenche outras informações, como inscrição municipal, o INSS, CNAE, SUFRAMA. Se você opta por fazer o cadastro, ou você está fazendo o cadastro de uma pessoa física, você vai ter uma guia referente aos dados da pessoa física, que daí são nascimento, naturalidade, cônjuge, informação comercial. Tudo isso ajuda você a ter um cadastro bem uniforme, bem completo dessa pessoa. Existem outras informações também que são extremamente úteis, como por exemplo, o mesmo cliente ou o mesmo fornecedor pode ter múltiplos endereços. Como nós trabalhamos também com prestação de serviço, existe essa capacidade de às vezes o cliente querer que a mercadoria seja entregue ora no cliente, hora no endereço, ora no outro endereço, ora no outro endereço, você pode cadastrar múltiplos endereços para o mesmo cliente ou o mesmo fornecedor, isso facilita bastante. Cadastro de contato permite que você coloque uma informação completa referente àquela pessoa. Por exemplo, a empresa 1 aqui tem como contato o Antônio Carlos, a empresa 2 tem como contato o Vitor, por exemplo. Esse contato, quando você coloca o CNPJ, tem um recurso bem interessante, porque ele faz uma análise se aquele mesmo contato não é cliente, não é para outro cliente também. Isso é muito comum, às vezes uma pessoa abre mais uma empresa ou outra empresa e ela fica como contato em várias empresas e você não sabe que essas empresas têm ligação entre si. Então, quando você vai, cadastra um contato e informa o CPF ou CNPJ desse contato, o sistema consegue saber se ele não é mesmo contato em outros clientes. Isso facilita muito sua análise de crédito. Uma parte interessante do sistema são as configurações para distribuição e venda, ou seja, a configuração que eu faço como um cliente. Na hora que eu vou fazer uma venda, o sistema já tem pré-configurado quais são os parâmetros comuns de venda para aquele cliente. Com isso, ao começar um orçamento, ao começar um pedido, o sistema já preenche os dados principais da tela, você podendo alterar, e isso facilita muito a digitação, dá muita velocidade. Outras informações que são úteis para configurar são limites de desconto específicos daquele cliente. Eu tenho informação também de débito atual, eu tenho informação de controle de limite de crédito, ou seja, quanto que esse cliente pode se endividar. No sistema existem alguns status, por exemplo, você tem um status manual em que você escolhe habilitado, bloqueado ou inativo. Mas também existe o controle de inadimplência, que é extremamente importante, e também existe o controle de limite de crédito. No controle de limite de crédito,
à medida que o cliente vai comprando, quando chega no limite, o sistema coloca um bloqueio. Ele impede o seu vendedor de fazer pedido para aquele cliente, mas quando o cliente pagar o que ele deve, esse valor é automaticamente liberado. Trabalha sempre em função de valor, não é um parâmetro fixo, então é bem automatizado. Sendo o mesmo cadastro, eu também tenho várias configurações como fornecedor. Ou seja, na mesma tela, no mesmo cadastro geral, eu consigo definir qual que é o comportamento daquela pessoa como cliente e daquela pessoa como fornecedor. Um outro recurso extremamente útil também é a capacidade que você tem de cadastrar produtos dentro daquela pessoa. Por exemplo, se é um fornecedor que ele tem uma tabela de preço dele com o código dele, eu consigo cadastrar esses produtos dentro do fornecedor, com o código do fornecedor, para que eu consiga fazer, por exemplo, uma ordem de compra mais eficiente. Se é um cliente meu, eu consigo saber o que ele costuma comprar com mais frequência. Isso facilita bastante. Eu posso ter também a logomarca desse cliente, certo? E algumas informações de transportador. Todos esses recursos são extremamente interessantes porque facilitam muito o trabalho. O sistema tem um recurso interessante que é a validação do CNPJ repetido. Se você tentar cadastrar uma outra pessoa com o mesmo CNPJ, ele vai verificar e vai te dizer que já existe cadastro e não vai te deixar fazer. Por exemplo, vamos tentar aqui. Informando o mesmo CNPJ e vamos tentar salvar. Nesse caso, ele está me avisando que a pessoa 2 utiliza o mesmo CNPJ, portanto, não pode ser cadastrada novamente. Só vim aqui conferir o código da pessoa 2, vai ter com o mesmo CNPJ. O sistema, como ele exige que você complete os dados e também não deixa você cadastrar CNPJ repetido, ele fica bem estável, bem regular para garantir que você não vai ter pessoas cadastradas dentro da sua base. Caso você tenha necessidade de cadastrar prospects, clientes novos, faltando informação, isso é comum em pessoa física, por exemplo, você tem a capacidade de fazer esse cadastro como se fosse um pré-cadastro. Então, você pode iniciar somente com o código, o nome e com esse campo de pré-cadastro marcado. Aí basta salvar e já está salvo, mesmo sem a informação do CNPJ, os dados completos. Você não vai conseguir emitir uma nota para esse cliente, mas você consegue cadastrar a pessoa e fazer um orçamento pelo menos, ou colocar na sua pesquisa para fazer o seu prospect, o seu marketing. Se você tentar tirar de pré-cadastro sem as informações, ele vai começar a validar, dizendo que está faltando CNPJ, endereço, inscrição estadual e assim sucessivamente. Com todos esses recursos, o cadastro de pessoa dentro do sistema ERP Spala ele é bastante sólido e ajuda você a manter o cadastro sempre uniforme e sempre completo para que você tenha a melhor informação para trabalhar e as suas obrigações acessórias não apresentem nenhum tipo de problema. Muito obrigado.